Bom dia na paz do Senhor, amados irmãos. Graças a Deus, mais uma semana, primeiro dia da semana, domingo, dia 18 de fevereiro. A lição de número 7, ela trabalha a ideia ou a questão do ministério da igreja. Então ela vai sugestionar um textuário muito importante. Efésios capítulo 4, versículo 11, que diz: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então nós vamos nessa manhã comentar sobre essas funções, esses dons ministeriais. Então a verdade prática diz: os dons ministeriais foram dados à igreja com objetivo, existe um objeto. Qual é? Edificação do corpo, edificação da igreja e promover a maturidade de seus membros. E aqui vem o primeiro questionamento ao fenômeno recente chamado de desigrejados, pessoas que não suportam ter autoridade sobre si. Pessoas que negam a autoridade ministerial. Eles não conhecem Efésios 4:11. Eles têm dificuldade de aceitar a autoridade sobre a vida deles. Mas esse é o modelo da Bíblia. Isso é revelação. Não é invenção de Paulo. Não é invenção de um homem. Isso é revelação. Deus revelou para o apóstolo Paulo. Então os dons ministeriais, que Deus capacita e qualifica algumas pessoas, nós temos que reconhecer isso. Não pode a pessoa não reconhecer. Tem gente, irmão, que não tem juízo, né? Outro dia um irmão chegou para mim, coitado. Faz tempo, né? Foi esse dia, não faz tempo. Eu estava ainda lá na cidade de Jundiaí, tomando café. Ele chegou e perguntou: como é que está o Ezequias? Falei: que Ezequias, irmão? Eu sabia que ele estava se referindo ao pastor Ezequias, porque ele sabia que eu estava lá. Como é que está o Ezequias? Falei: que Ezequias? Aí, não, veja bem, o pastor fala: o pastor Ezequias, você quis escrever. Quer dizer, a pessoa pensa que essa é o Zé. Não é assim não, irmão. Deus deu dom para algumas pessoas. Eles foram constituídos por Deus, eles têm autoridade espiritual. Que história é essa de achar? Não, irmão, respeita o dom ministerial que Deus deu à pessoa. Então tem gente que não tem juízo, e aí às vezes eu percebo que tem gente que não tem temor de Deus mesmo, né? Não é nem simplicidade, é falta de temor de Deus. Então os dons ministeriais foram dados com objeto. Qual é o objetivo? Edificar a igreja, promover a maturidade entre os membros. Então nós temos que reconhecer e aceitar o que o Senhor estabeleceu, e graças a Deus por isso. É a igreja bíblica. Agora a pessoa não quer reconhecer a autoridade ministerial. Eu fico aqui na minha casa mesmo, eu mesmo faço. Tá bom, irmão, fica lá. Completamente fora da Bíblia, conforme a sua própria opinião, né? Não tem a bênção de Deus. É a ideia dele mesmo. Então, Efésios capítulo 4, versículos 11 a 16. Ele vai falar, ele vai abordar esse tema, que é a leitura bíblica em classe. Então eu quero convidar os irmãos para se colocarem de pé para a leitura. Você que está aí na sua casa, você pode nos acompanhar, você pode abrir a Bíblia, pode abrir a lição, ou então acompanhe aí na tela, né? Na própria tela, aí você pode acompanhar esses versículos tão importantes. Vamos ler com calma, de voz alta, todos juntos, respeitando as vírgulas, tá bom? Então vamos lá. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento
de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo, para a sua edificação em amor. Amém. Vamos orar. Pai Santo, Deus bendito, Deus Pai de nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo, te damos graças nesse primeiro dia da semana, pela leitura da Tua Palavra revelada. Nos ajuda, nos capacita, Senhor, traga edificação para os nossos corações. Te damos graças pela vida de cada família que nos acompanham nessa manhã abençoada. Que a Tua boa mão continue sobre nós. Assim, com ações de graças, te pedimos com fé, em nome do Senhor Jesus. Amém. Por gentileza, podeis sentar, meus irmãos. Vamos pensar um pouquinho sobre esse pequeno textuário, mas que traz grandes lições para nós. Porque é exatamente esse versículo que houve alguns grupos que se apegaram a apenas isso e olharam isso como título e não como dons. E ao olhar isso como título, inventaram nas suas denominações certos nomes, certos títulos, que não é esse o propósito do versículo. O versículo está falando de dons ministeriais. Assim como existem os dons espirituais, nessa perspectiva são os dons ministeriais. Então o nosso textuário apresenta vários ofícios espirituais da igreja: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. O primeiro dom, então, listado pelo apóstolo Paulo, escrevendo a Éfeso, a grande igreja de Éfeso, é o de apóstolo. Bom, primeira indagação, que é muito comum as pessoas fazerem, eu ouço isso na escola teológica, muitos alunos perguntam: ainda existem apóstolos? Essa é a pergunta que se faz. Ainda tem apóstolos? Então vamos entender nessa manhã a questão sobre apóstolos. Primeira coisa, eu preciso definir os termos. O que significa apóstolo? Literalmente, aquele que é enviado. Esse é o significado de apóstolo. Bom, nessa perspectiva, aquele que é enviado para pregar as boas novas, se nós ficarmos apenas restrito nessa definição, então existem apóstolos. São aqueles que são enviados para levar a palavra. Nesse sentido, ok, nós entenderíamos. O apóstolo, então, é alguém enviado pelo Senhor Jesus Cristo com uma mensagem especial, servos de Deus, que obviamente são separados para uma missão muito específica. E isso difere de ensinadores, de mestres, de profetas e de evangelistas. Bem, eles receberam então o dom ministerial descrito em Efésios 4:11. Deus deu pessoas que são enviadas por Deus para levar a mensagem, normalmente para povos que ainda não receberam a mensagem. Então, você pega lá, Hudson Taylor, o apóstolo da China. Isso é um exemplo muito interessante. Ele nem tinha essa noção, ele não falava eu sou apóstolo, ele não falava isso. Posteriormente, a Sociedade das Missões deram essa ideia, perceberam que ele foi um apóstolo, porque ele levou para os chineses, e não só isso, ele se transculturou, ele aceitou a cultura chinesa para poder dialogar com os chineses. Essa capacidade dele ter levado o evangelho, respeitando a cultura chinesa, e o crescimento dos cristãos na China, se deve muito a Hudson Taylor, que aí acabou sendo o pai, basicamente, das missões modernas, porque hoje se fala muito da transculturação. O que é isso? É você não querer levar os seus usos e costumes para outro povo, né? Não tem o menor cabimento isso.
como alguns imaginavam que devia ser. Então nós podemos afirmar que os missionários da atualidade seriam equivalentes aos apóstolos da antiguidade, porque eles vão para outros povos, para outras terras, para povos não alcançados. Então eles desempenham aquela função no sentido restrito da palavra, de enviados, mandados. Então, nesse sentido, apóstolos. O apostolado não é um título pomposo, um título, eu sou apóstolo, né? Também não é um cargo hierárquico, não faz parte, primeiro apóstolo, segundo lugar, tal. Não tem essa ideia. Ser apóstolo é ter uma missão específica a cumprir na obra de Deus. Então, por exemplo, Gunnar Wingren e Daniel Berg, os dois suecos, residentes nos Estados Unidos, batistas tradicionais, que passaram por uma experiência pentecostal e foram enviados para Belém do Pará, onde trouxeram o movimento pentecostal, hoje chamado Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nesse aspecto, eles foram apóstolos do Brasil. Nesse sentido, da ideia, alguém que traz uma mensagem específica, apóstolo. O apóstolo Paulo teve sérios problemas com os irmãos em Corinto. Corinto era a capital da Acaia, a província romana da Acaia. Hoje, a capital da Grécia é Atenas, mas na época era Corinto. E os irmãos de Corinto, eles tinham dificuldade de enxergar em Paulo um apóstolo, porque eles tinham aquela ideia, que não está errada, uma ideia que a gente entende perfeitamente, de achar que só os 12 eram apóstolos. Por quê? Porque a cidade de Jerusalém tem 12 portas, são 12 tribos, está vendo as ligações teológicas? Então não pode ter, como que tem o apóstolo Paulo é apóstolo, se tem o 12 já? Então havia um problema teológico com a igreja de Corinto, os irmãos de Corinto, e também tinha irmãos que não gostavam de Paulo. Isso é uma outra coisa, porque às vezes a gente acha assim estranho, né? Fala, como é que pode um irmão não gostar do outro? Mas tem, irmão. A Bíblia fala que tem falsos irmãos. Aqui não, graças a Deus. Mas por aí, irmão, tem falsos irmãos. Pessoas que vêm na igreja, mas ele não vem para ouvir a palavra de Deus. Ele não vem para louvar e glorificar Deus. Não, irmão. Ele vem para ver os defeitos litúrgicos, né? Ver, às vezes, o irmão, na sua simplicidade, fala uma coisa, ele já pega, irmão, falou isso. Não tem nada a ver, né? Mas ele pega aquilo, ele transforma aquilo em um cavalo de batalha, que ele não tem a percepção que ele veio com o coração aberto para ouvir a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo encontrou resistência com os irmãos, não todos, claro. Tanto é que quem reporta para ele o que está acontecendo na igreja de Corinto é Chloe e a família dele, que vai passando as informações para Paulo, e aí Paulo vai disciplinando aquela igreja. Mas ele encontrou gente lá que não reconhecia ele como apóstolo. Por isso ele inicia a primeira carta aos Coríntios, e não é só ali que ele faz isso, se declarando apóstolo de Jesus Cristo. Não, eu sou enviado por Jesus Cristo. Eu recebi essa função da parte do Senhor Jesus, e ele fala isso logo no primeiro versículo, capítulo 1 de 1 Coríntios. Paulo enfatiza que o seu chamado se deu pela vontade de Deus. É só ver o testemunho dele registrado em Atos e em outras partes. E Ananias fala, não, você é um vaso escolhido, né? De perseguidor, ele passa a ser perseguido. Então é um caso muito atípico, muito diferente. É duro hoje alguém pegar essa ideia e sair falando a mesma coisa, né? Como aquele irmãozinho que eu falei para vocês na última aula, que eu encontrei ele no mercado, ele quis dar uma de apóstolo Paulo, né? Falei, pastor, agora eu sou também pastor. Que bênção, irmão. Parabéns, tal qual. E onde que o irmão está congregando? Não foi homem que me ungiu, não. Eu sou que nem Paulo, foi pela vontade de Deus.
Quer dizer, aí já vem, na época de Paulo nem tinha tantas igrejas estabelecidas, a maior parte era ele mesmo que tinha estabelecido. Hoje não, irmão, hoje é um outro contexto. E Paulo enfatiza a sua experiência, que não é tão diferente em muitos aspectos com os próprios apóstolos. É verdade que os apóstolos estiveram, o convívio com o verbo se fez carne. João fala isso, nós tocamos na palavra da vida. Agora Paulo teve um encontro com o Senhor Jesus, no caminho de Damasco, um encontro também, então ele viu, ele foi chamado. Jesus falou, por que você me persegues? Jesus falou isso para Paulo. Então Paulo também teve essa chamada direta do Senhor Jesus, antes mesmo de ter sido batizado, antes mesmo de ser batizado no Espírito Santo, antes mesmo de Ananias ir, Jesus falou com ele na estrada de Damasco: Paulo, Paulo, por que você me persegues? Então é uma relação diferenciada. Então os orgulhosos crentes de Corinto não aceitavam que Paulo fosse apóstolo, pelo fato dele não fazer parte então dos 12 que foram separados pelo Senhor Jesus. Lembra aqueles 12, né? E depois também Matias para substituir Judas, ou Judá. Todavia, Paulo teve um encontro pessoal com Cristo no caminho, indo para Damasco. Ele teve um encontro com o Senhor Jesus, e você pode ler tudo isso em Atos capítulo 9. Este encontro que o apóstolo Paulo teve com o Senhor Jesus, mudou completamente o apóstolo Paulo, que era um rabino, que tinha se qualificado na lei mosaica, que tinha estudado aos pés das autoridades rabínicas mais relevantes da sua época, na cidade de Jerusalém. Portanto, era um homem extremamente qualificado para ensinar a lei, para julgar segundo a lei, e muitos dizem que ele fazia parte do Sinédrio. Não está claro, não, ele não fala que ele fazia parte do Sinédrio, mas nós temos algumas inferências bíblicas que sugestionam que ele devia fazer parte do próprio Sinédrio, pela autoridade que ele tem e pela sua formação intelectual. Dá a entender que ele fazia parte do Supremo Tribunal Judaico. Bom, e apesar de tudo isso, dele viver nessa posição religiosa, o próprio Senhor Jesus então quebra esse orgulho religioso, porque todos nós temos. É natural a gente ter um certo orgulho religioso, e nós temos que nos policiarmos para não permitir que o orgulho religioso nos segue, e de repente a gente se assegure, se apegue às práticas religiosas, esquecendo do Salvador. As pessoas dão até a vida pela expressão religiosa, mas não estão dando a vida pelo evangelho em si. Então nós precisamos tomar cuidado para não ser cego pela ideologia religiosa, que é também perigosa, que tem trazido muitos conflitos. Nós temos que ter a libertação disso, mas termos uma nova vida em Cristo Jesus. E ele foi impactado e liberto dessa religiosidade de uma maneira tão extraordinária, porque o ser de Paulo, a alma dele foi tocada pelo poder de Deus, e ele passa pelo processo do novo nascimento. Os próprios coríntios, na verdade, a igreja de Corinto, era a marca de que Paulo era apóstolo, porque ele tinha ido lá na sua obra missionária. Foi ele que foi em muitos locais abrir igrejas, não foram os 12. Os 12 tiveram um papel importante, mas se você mensurar quem mais cooperou com a expansão do evangelho, não foram os 12, foi Paulo. Então, nesse aspecto, às vezes Paulo até sugestiona isso. Ele fala: eu sou mais apóstolo do que quem vocês pensam que são apóstolos, por causa do trabalho dele, a obra missionária que ele faz. Então ele declara isso em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 2. E é importante ressaltar que para ser apóstolo, no sentido que foram os 12, aquele que nós chamamos de colégio apostólico, porque há uma diferença, é necessário preencher alguns requisitos. Então, quando você vê hoje a pessoa falar: o irmão fulano de tal, agora ele falou que é apóstolo. Irmão, isso é um título, né, irmão? Tadinho, né?
Não, não é possível que você imagine que ele é um apóstolo que nem aqueles 12. Isso é um título, que nem tem gente que dá o título de arcebispo, de bispo, tá bom, é título. Não tem a mesma força, não é a ideia de fazer parte dos 12, isso não existe. Por quê? Porque tem requisitos para fazer parte dos 12. Quais são? Bom, são o seguinte: Paulo fazia parte, você vai entender por que ele pode fazer parte do colégio apostólico. Primeiro, para ser apóstolo, precisa ter visto o Senhor pessoalmente, o Senhor Jesus pessoalmente. Primeira coisa, Paulo viu o Senhor Jesus no caminho de Damasco. Ele viu, Jesus apareceu para ele como um sol, né, que ele ficou cego. Então, ele teve essa experiência. Depois, Jesus apareceu para ele outras vezes. Antes dele ir para Roma, Jesus apareceu, ele falou com Jesus. Antes dele ir para Roma. Então, ele teve essa experiência de pessoalmente falar com o Senhor. E os apóstolos, obviamente, tiveram também. Segundo lugar, segundo requisito, para ser apóstolo, precisa ser escolhido e enviado diretamente pelo Senhor Jesus. E Paulo foi, esse é o meu vaso. Ele fala para Ananias, o vaso escolhido e tal. Então primeiro, tem que ter convivido com o Senhor, tem que ter visto o Senhor. Segundo, tem que ter sido enviado pelo Senhor. E terceiro, para ser apóstolo, precisa ser testemunha da ressurreição do Senhor Jesus. E Paulo foi testemunha da ressurreição de Jesus. Ele fala que havia ainda entre eles mais de 500 irmãos na carta aos Coríntios. Então Paulo pode ser considerado apóstolo, nessa ideia dos 12, do colégio apostólico, pode. O que não pode é alguém hoje falar que é apóstolo com a mesma autoridade apostólica lá do colégio apostólico, aí é impossível. Então nesse sentido não tem mais apóstolo como aqueles 12 e o apóstolo Paulo, que ele mesmo fala que é um abortivo, né, que é o 13º. Agora, hoje, alguém evocar a mesma autoridade é alguém que não tem conhecimento teológico. E não tem mesmo, a gente nem, coitados, né? Hoje tem tanta gente que acordou um dia e achou que era apóstolo, né? Tadinho, né? Foi dormir, acho que comeu uma pizza muito grande, sei lá, eu acordo no outro dia, viu, eu sou apóstolo. Tadinho, né? A gente, para não perder a amizade, tá para o senhor, irmão, tá bom então, deixa para lá, né? Mas não tem conhecimento teológico, não sabe, irmão, vai ter que aprender, né? Tem que aprender, tem que ir na escola teológica para aprender, né? Não pode dar até vergonha, né? Eu lembro de um irmão, coitado, ele veio dessas igrejas assim, toda, né? E ele falou que ele era sacerdote da ordem de Melquisedeque. Ué, irmão, que vergonha. Não, irmão, é só Jesus que é sacerdote. Ele, quando ele encontrava eu depois, ele falava, oh, irmão, que vergonha que eu tenho. Ele mesmo falava para mim, lembra, pastor, que eu cheguei e falei que eu era da ordem de Melquisedeque. Essas igrejas, irmão, toda atrapalhada, não tem conhecimento bíblico, enfiaram na cabeça que ele era sacerdote da ordem de Melquisedeque, que tinha duas ordens, a ordem de Arão, a ordem araônica e a ordem de Melquisedeque, e que ele era da ordem de Melquisedeque. Eu falei, irmão, é só Jesus que é da ordem de Melquisedeque, como que o senhor acha? Depois que ele veio na escola bíblica dominical, que ele viu na Bíblia, ele foi liberto disso, e aí ele me encontrava e falou, ai que vergonha, falou, ai a fraquezinha do irmão, falava que era da ordem de Melquisedeque. Gente, irmão, que não conhece a Bíblia, não conhece a Bíblia, aí pega essas ideias mas está na Bíblia, está mesmo, mas não como ele está falando, né? Então tem esses elementos para fazer parte do colégio apostólico. Como no decorrer da lição nós vamos retomar esses assuntos, então eu só pensei essa defesa do apostolado de Paulo no comentário do nosso textuário. Bom, o que a lição propõe? Nessa lição, ela vai falar de ministério e as funções, ofícios, dons, qualificações bíblicas que são exigidas. Quer dizer, irmão, eu quero ser pastor. Ah, você quer ser pastor? Excelente obra você almeja. Agora tem os requisitos. Convém que o bispo seja casado, marido de uma mulher, que tenha os seus filhos em sujeição, não seja dado a excessos, né? Que não seja uma pessoa que fica falando um monte de brincadeira, Então tem qualificações, irmão. Não é assim, eu quero ser pastor não, tem as qualificações.
1 Timóteo capítulo 3. Lê lá as qualificações. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Agora vem as especificações. Agora hoje a pessoa deseja o episcopado, quer ser episcopos, né? Ou seja, um presbítero, um líder da igreja, mas não quer seguir as recomendações. Por isso que você está assistindo essa tragédia aí, esses pastores que falam que... Irmão, não tem lógica. A pessoa diz que é pastor, não sabe os fundamentos da fé cristã. Aí daqui a pouco vira pai de santo, daqui a pouco vira muçulmano, daqui a pouco vira católico. É lógico, ele não tem conhecimento da Bíblia. Chegou ontem na igreja, já derramaram lá a lata de azeite na cabeça dele, e ele pensa que é pastor. Não sabe de nada, irmão. Não tem vida de oração, não tem discernimento espiritual, e não tem nem o dom. Às vezes a pessoa tem oratória, às vezes a pessoa tem esse dom, fala bem, é bem articulado, mas todo vendedor é bem articulado, irmão. Todo mundo que sabe vender, sabe falar. Sabe falar, irmão. Se você sabe vender um produto que não vale nada, ainda mais o evangelho que é o poder de Deus. Tu consegue entender isso? Pessoal, irmão, pega um negócio que, meu Deus do céu, tudo sem qualificação. Nossa, a pessoa consegue falar que se você não tiver um desse aqui, você não é nem brasileiro. Olha. Mas para que serve isso? Tem um negocinho aqui vermelhinho que pula para cá para você fazer o gato pular. Sei lá eu. Ele convence você e você compra 2 ainda. Você dá ainda para alguém de presente. É impressionante. Uma pessoa dessa que tem esse dom, imagina ele com o evangelho, que é a verdade, que é o poder de Deus. A hora que esse homem for pregar, irmão, meu Deus do céu, é coisa linda. Então, só que não significa que tem as qualificações para o ministério. Vocês não têm as qualificações, né? Então essa lição ela é importante para nós fazermos essa reflexão em conjunto. Primeiramente, então, nós vamos mostrar que o modo bíblico, todo cristão exerce um certo ministério sacerdotal, porque nós cremos no sacerdócio universal. Todo mundo pode interceder. Antigamente era só o sacerdote que intercedia, mas o Senhor fez de nós, todos nós, sacerdotes. Qualquer pessoa pode orar e pode interceder. Então isso chama sacerdócio universal dos crentes. O sacerdócio universal dos crentes. Então, ele nos habilita diante de Deus a você entrar no seu quarto e orar, e interceder e buscar a presença de Deus por alguém que necessita. Tanto é que nós oramos aqui, apresentou os pedidos de oração e toda a igreja clamou. Sacerdócio. Nós intercedemos a Deus pela vida das pessoas. Então, nesse sentido, não há diferença entre membro e liderança. Todos são sacerdotes diante de Deus. Então, nesse sentido mais amplo, nós cremos no sacerdócio universal. Por outro lado, as Escrituras mostram claramente que Deus escolheu determinadas pessoas e capacitou com dons especificamente para ajudar na obra de Deus. Então nós vemos isso também. Por isso que ele fala, uns profetas, outros evangelistas, mestres, doutores, profetas, pastores e mestres, para quê? Para a edificação da obra de Deus. Então, se existe um sacerdócio universal, existe também pessoas que Deus qualifica para fazer a obra dele. Esses ministros chamados por Deus têm a função de servir. E aqui que está o grande diferencial. Todos os ministros de Deus, que têm chamada de Deus, sabem que são servos. Quem não tem essa visão, porque não é ministro de Deus. Porque você só recebe o dom para servir. Quando alguém recebe o dom e usa dele para qualquer outro objeto ou objetivo, já saiu fora da vontade de Deus. Todo dom que Deus me dá é para eu ser um servidor. É para a edificação da igreja. Tem que ficar claro isso. Então você está pedindo os dons espirituais, o Senhor Jesus te dá, te qualifica. Os dons espirituais são para a edificação da igreja. Não é para achar que, eu tenho dom, viu, irmão? Assim, qual é o objeto disso? Para você ter o domínio sobre pessoas, isso desviou o objeto. Às vezes a pessoa tem mesmo dom, mas ele perde a visão
e passa a querer dominar os outros. Então, os dons dados, sejam dons ministeriais ou dons espirituais, seja o dom que for, quando Deus nos dá, Ele está nos qualificando para servir a sua igreja. Bom, em outras palavras então, entenda isso. Você não recebeu o dom porque você é tão importante assim. Você recebeu o dom porque a igreja é importante. Estão entendendo onde está a questão? Não é quem está exercendo o dom. Na verdade é a igreja, o objeto do dom que é importante. Então Deus escolhe pessoas porque Ele ama a igreja. Quando você tem essa consciência, você está sendo abençoado porque você está abençoando a igreja. Deus está te dando grande prosperidade porque você está abençoando a obra dEle. Então você está sendo um canal de bênção para a obra. Por isso que você está sendo abençoado. Quando a pessoa perde essa visão, vem a tragédia. Que ele pensa que é isso que sou eu mesmo, né? Não, irmão, pode parar com isso. Então os ministros são chamados por Deus, têm uma função de servidores. Aí vem a palavra diaconos, diácono, diaconia, serviço. Qual o objetivo? Trabalhar para o aperfeiçoamento dos santos. Os santos aqui, claro que são vocês, né, irmão? Todos nós, né? O ministério sacerdotal, então, universal dos crentes. Isso foi uma recuperação no século XVI. Porque até o século XVI, bom, se você pegar do século III até o século XVI, a igreja errou o rumo. Ela criou uma casta sacerdotal e separou o povo do sacerdote, como era no Antigo Testamento. Isso já era assim mesmo. Antes de Jesus era assim, tinha um sacerdote que intercedia. Jesus veio e rasgou o véu do templo de alto a baixo, separando o local santo dos santos, dando acesso a todos que através do sacrifício de Jesus entram na presença do Pai. É o sacerdócio eterno, ou melhor, sacerdócio universal. Aí no século III, os sacerdotes acharam que só eles podiam interceder pelo povo. Segregou de novo, como já era no Antigo Testamento. Isso foi até o século XVI. No século XVI, o monge católico, Martinho Lutero, lendo a Bíblia, falou, não, espera um pouquinho. Todos nós somos sacerdotes. Pedro fala, nós somos uma nação sacerdotal. Não tem que ser só. Tudo bem, é importante ter um líder religioso para ajudar, para auxiliar, para servir. Não para ser servido, como era o caso do século XVI. Então ele vai restaurar a doutrina bíblica do sacerdócio universal. O sacerdócio no Antigo Testamento. Como que era o sacerdócio no Antigo Testamento? A prática do sacerdócio, ela é bem antiga entre os hebreus, mas antes dos hebreus. Eu vou dar dois exemplos de antes de Israel antes de Israel ser como nação constituída, já tinha, por exemplo, Melquisedeque, o rei de Salém. Ele é sacerdote do Deus Altíssimo. Pega um outro exemplo que eu te dou. Jetro, o sogro de Moisés. Ele era midianita, mas era sacerdote do Deus Altíssimo. Então já existia esses homens chamados por Deus para interceder. O próprio patriarca Abraão é um sacerdote. O patriarca Jó. Há outros exemplos. Mas isso entrou também no Israel. Então saiu da esfera familiar para se tornar uma prática cerimonialista muito complexa, que eram os sacerdotes levitas. Dessa forma, a evolução do sacerdócio da antiga aliança é como se segue. No princípio, quando surgiu a necessidade de se oferecer sacrifícios, as cabeças das famílias, os príncipes, eram seus próprios sacerdotes. Então, nenhum Israel mais primitivo. E a gente encontra isso no livro de Jó e no livro de Gênesis. Esse sacerdócio do patriarca, né, da pessoa mais experiente, mais idosa. Num segundo momento, na era patriarcal propriamente dita, encontramos os chefes de família exercendo a função de sacerdote. Então era o líder da família. E no terceiro momento, a própria nação Israel foi posta como sacerdote para os povos
Deus escolheu Israel para ser uma nação sacerdotal. E no Monte Sinai, o Senhor limitou a prática sacerdotal à casa de Arão, irmão de Moisés, tribo de Levi. 1.2, uma doutrina bíblica que foi confirmada pelo Novo Testamento. O Novo Testamento apresenta o sacerdócio da antiga aliança como um tipo, um apontamento para os bens futuros, que é a pessoa do Senhor Jesus. Isso fica muito claro no livro de Hebreus. Se você lê a carta aos Hebreus, ela é muito esclarecedora. Ela vai dizer que toda a prática do Antigo Testamento serviu como aio, mas não só isso, mas como uma analogia, como um comparativo, uma metáfora que apontava para a figura real que é Cristo. Então, o Antigo Testamento tem essa capacidade pedagógica. O que é o pai da Gogos? Era aquele instrutor que pegava na mão da criança e conduzia a criança a um conceito correto. O Antigo Testamento é a pedagogia divina. Você vai lendo, você vai entendendo como Deus vai preparando a humanidade para receber a redenção na pessoa do Senhor Jesus. Então o livro, a carta aos Hebreus, ela tem esse elemento pedagógico que aponta para o sacrifício na pessoa do Senhor Jesus. Assim, não há mais uma família, uma tribo, como é tribo de Levi, ou uma nação, como era a nação de Israel, ou um sistema sacerdotal. E isso se findou com a obra expiatória da cruz. Agora a igreja, ela constitui o sacerdócio universal. Por isso que a gente pede oração aqui, e a gente ora, a gente intercede, porque nós temos esse papel, é o sacerdócio universal dos crentes. Logo, se debaixo da antiga aliança, o sacerdote era o ministro do culto, agora, sob a nova aliança, como sacerdotes, oferecemos o próprio corpo nosso, como sacrifício vivo ao Senhor, que é o nosso culto racional, como Paulo escreve aos Romanos, capítulo 12. Lembrando que Paulo, quando está falando para os romanos, está falando para uma sociedade pervertida, uma sociedade que potencializa as obras da carne. É só você ler o capítulo 2, o capítulo 3, ele vai mostrando a iniquidade dos gentios e a perversidade também da liderança judaica, que queria transformando a divindade em objetos materiais, e outro, através dos seus ritos, também querendo a salvação. Então ele vai aniquilar os dois sistemas. Mas especificamente em Romanos, Paulo está falando por um público, por uma clientela pagã, ou gentílica, que veio do mundo não judaico. E essas pessoas, elas usavam o seu corpo para potencializar as obras más. Veja, nós cristãos refreamos os sentimentos ruins que tentam aflorar da nossa velha natureza. O que muitas vezes eu percebo? Aí tem um menino, às vezes nesse mundo, eu não sei o que eu sou, problema de gênero. Aí vai lá falar com o psicólogo. O que o psicólogo vai fazer? O do mundo vai potencializar a sua natureza carnal para ele e aí é uma tragédia. É isso que acontece. Se potencializa as obras da carne, se potencializa experiências carnais, sentimentos, porque nós absorvemos como esponja uma série de coisas. Isso tudo é potencializado. Assim era o mundo pagão. Agora Jesus veio, nós recebemos o Espírito Santo para não potencializar as obras da carne, para impedir que a carne governe os seus membros. Então a questão do corpo é muito importante no cristianismo, porque enquanto os judeus olhavam para o templo como sendo, o templo em Jerusalém, como sendo a habitação do Deus Todo-Poderoso, Paulo inova, em que aspecto?
Não. O templo do Espírito Santo é você. É o seu corpo. Olha, o corpo que era potencializado para as obras da carne na sociedade pagã, agora é resgatado, lavado pelo sangue de Jesus, do Messias, e aí ele é potencializado para viver na sensibilidade do Espírito Santo. É a grande briga entre carne, obras da carne, e o amor, né? E o fruto do Espírito, que Paulo trabalha em Gálatas capítulo 5. Então o grande problema do ser humano hoje é que ele potencializa os seus sentimentos, potencializa os seus anseios, seja vindo pela cultura, pelas experiências da infância, traumas, potencializa tudo aquilo numa expressão carnal, impulsos carnais. E isso que tem sido uma tragédia, porque ele tem que fazer o contrário, ele tem que enfrentar esses impulsos do velho Adão, sufocá-los com oração, em nome de Jesus, e invocando o sangue de Jesus sobre a vida dele, para não servir mais a carne como escravo dos apetites carnais. Então é por isso que ele fala que o seu corpo é apresentado como sacrifício vivo e agradável ao Senhor. E aí nós temos o quê? Nós ministramos o louvor com o fruto dos nossos lábios, intercedemos um pelos outros. Agora de manhã foi público isso que foi feito, né? Proclamamos as virtudes daquele que nos chamou das trevas, que esses impulsos da carne são elementos das trevas. O país, o que se viu aqui, o camarada trabalha o ano inteiro para dar vazão aos seus impulsos carnais, em uma invenção pagã chamada de carnaval. Mas é cultura, não sei. Você pode interpretar o jeito que você quiser. Tem gente que quer minimizar o pecado. Não, mas acontece que eu sou crente, sou cheio de Espírito, eu fui lá numa perspectiva cultural. Você está querendo enganar quem? É uma perspectiva da cultura, Você é com Deus, irmão. Eu nem vou falar nada, irmão. Tem um irmão que estava lá no meio, pulando. Eu nem vou falar nada para ele, irmão. Esse negócio é dele com Deus. Se o Espírito Santo não mudar o caráter dele, se o Espírito Santo não mudar o coração dele, se ele não tiver essa experiência com Deus, você acha que ele vai ficar mais bravo ainda, vai achar que eu sou ignorante ainda. Então, irmão, não dá para você fazer um bloco, viu? Esquece. Fui evangelizar. Tanta necessidade de evangelização, você precisa fazer mesmo um bloco para evangelizar, irmão? Você está de brincadeira, né? No bloco aqui que nós levamos para o Vale de Jequitinhonha, não quer ir, não. Então, não inventa coisa, irmão. Esquece, é obra da carne, não potencialize isso. Cuidado com os seus olhos, porque essas imagens ficam no seu subconsciente, e mais cedo ou mais tarde isso aflorará. Se você tiver graça de Deus, você vai passar sem problema, mas se não tiver, você vai cair que nem um patinho. E não adianta vir para mim de fora, cair, irmão. Você não caiu, não, você pulou. Tá? Não vem com essa história, cair em pecado. Ninguém cai. O Espírito Santo te alerta, acende o sinal vermelho, vigia, varão, né? Vigia, irmãzinha. Então vamos ter, qual é a chave da vitória nossa? Comunhão, ter comunhão com o Senhor Jesus, orar. Eu tenho realmente, irmão, eu estou aqui para fazer um desafio. Uma pessoa que vem aqui no culto de ensinamento, que ora, que busca a presença de Deus, cheia do Espírito Santo, você acha mesmo que ele tem prazer em ficar ouvindo? 10. Você acha que tem mesmo prazer nisso? 9,5. Tem. Uma pessoa cheia do Espírito Santo. É uma pergunta para você mesmo. Você é aluno, nós estamos numa sala de aula. Eu fazia isso na escola, né? Aí chegava no primeiro dia de aula após o feriado, eu falava lá, né? Nota dos alunos. Marco Antônio, 10. Eu provocava, né? Você acha que uma pessoa, irmão, cheia do Espírito Santo vai ter... né? Porque para que serve aquilo? Qual é a lógica disso? Agora, quem vive na carne,
Quem se alimenta disso é uma coisa extremamente relevante, sabe? É uma coisa assim. Eu ouço as pessoas falando: vamos ver a apuração. Que apuração, irmão? E qual é o... Então é uma questão de cosmovisão. Como que é a sua cosmovisão? O que te dá mais prazer? É a lei do Senhor ou são as criações humanas? A lei do Senhor me dá uma satisfação saudável. As inovações humanas também trazem alegria, mas são extremamente efêmeras. E aí está o Lutero. Essa doutrina bíblica foi resgatada pela reforma protestante, tá? No catolicismo romano, que era a religião predominante no século XVI em toda a Europa, o sacerdócio era limitado ao clero, aos padres, bispos, arcebispos, cardeais, até chegar na figura principal, que é o Papa. Então era completamente, então a pessoa dependia dessas pessoas para orar, né, para receber uma bênção, dependia do clero. Isso no catolicismo, ainda hoje, né? Não há a função sacerdotal para os membros da igreja, não há, é separado. Então nesse caso o Papa é considerado o vigário de Cristo na terra, o representante de Cristo. Ele é que tem autoridade para abençoar e até para perdoar pecado. A reforma surge num contexto de venda de salvação. A igreja, para terminar a construção suntuosa de um templo realmente assustador, que é a Catedral de São Pedro, no Vaticano, para construir aquela coisa fora de série, né? Uma coisa extremamente linda, para construir aquelas obras de arte, precisou vender salvação. Ao ponto do John Tetzel, na Alemanha, fala: a hora que tilintar a moedinha, que eles estavam lá com aquela tipo de um cofre, a hora que você jogava a moedinha, a hora que a moedinha caía lá, para cair lá, então conforme fazia aquilo lá, então as almas já começavam a sair do purgatório. Aí a hora que ela caía, a alma saía do purgatório. Isso aí não é invenção. Pensa que eu estou ofendendo a boa-fé da comunidade católica. Isso é história. Basta você olhar nos livros de história. Então, tanto é que hoje nem isso tem mais lá, né? Porque era tão grosseiro o negócio que foi banido isso também de lá. Mas teve essa questão, se vendia salvação. Você pegava um diploma, que eu tenho um diploma de salvação, aleluia. Olha, a irmã Vera recebeu o diploma ontem. Ela pega aquele diploma, já sou salva. Olha, irmã, que fraqueza. Não, era assim, você comprava a salvação. Então Lutero se levantou contra doutrinas horríveis. Muitas dessas doutrinas já foram até banidas da igreja católica. Era tão pervertido o negócio, tão absurdo, que até eles precisaram fazer uma reforma no Concílio de Trento. Até eles precisaram, porque o negócio estava realmente sem condições. Então a ideia era acabar com isso. Não, todas as pessoas têm que ter comunhão com o Senhor Jesus. Por isso cabe destacar aqui que o resgate da doutrina bíblica, do sacerdócio universal dos crentes, tal qual, como diz a Bíblia, como diz o Novo Testamento, como Pedro fala, foi uma obra da reforma protestante no século XVI. Ela resgatou, ela fez um enfrentamento, graças a Deus por isso. Para o reformador alemão Martinho Lutero, qualquer cristão verdadeiro participa dos benefícios de Cristo e da igreja. Qualquer um. Todos nós, irmãos, temos a oportunidade de receber o poder do Espírito Santo. Recebereis o poder do Espírito Santo. Não foi só os apóstolos. Mais de 120 pessoas que estavam lá no dia do Pentecostes, todos foram cheios do Espírito Santo. Não foi só os 12 lá, não. Não, todos. Então as bênçãos está... Agora, claro, quando você faz isso, você tira o poder do clero, né? Óbvio. Então, uma coisa é só eu ter poder, e outra coisa é todo mundo ter poder. Quando você faz isso, você tira o poder, né, do clero. Então, a reforma pregou um retorno radical à Bíblia, como bem definiu o slogan, que foi, inclusive, o juramento dos alunos da escola teológica. 5 solas, né? Só a Bíblia, só a graça, só a fé, só Jesus
e a Deus toda a honra, toda a glória. Vocês falaram aqui no final do juramento, falaram em latim, né? Sola Scriptura, né? Somente a Escritura, e também, porque são cinco solas, né? Ou as cinco colunas da Reforma Protestante. Tá? O retorno à Bíblia, só a Bíblia. Então, nas páginas da Bíblia, podemos ver a grandeza dessa doutrina. Todos nós podemos entrar no nosso quarto e orarmos, intercedemos e pedimos para o Senhor, e o Senhor faz a obra. 2, a estrutura ministerial do Novo Testamento. Vamos ver como que está. Então eu coloquei uma mãozinha aí, ó. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. É o que nós chamamos de ministério quíntuplo. O texto de Efésios 4:11 diz que Deus é que pôs na igreja. Agora o desigrejado acha que todo mundo é igual, não tem. Mas foi Deus que fez isso, irmão. Agora o igrejado quer ficar contra Deus? Só porque ele não aguenta ver autoridade sobre a vida dele? Porque tem gente, irmão, que não suporta ter uma autoridade sobre ele. Tem dificuldade em relacionamento. Normalmente tem que ser autônomo, né? E olha lá ainda, né? Mesmo como autônomo ainda se encontra, né? Então são pessoas que têm dificuldade com a lei, com a justiça. E aí vai ter dificuldade também aqui na igreja, né? Mas foi Deus que pôs na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Essa relação é descrita cotidianamente, normalmente, como o ministério quíntuplo da igreja. Bom, aí ele começa: apóstolo, alguém enviado em uma missão, isso eu já expliquei. Alguns requisitos podem ser destacados para alguém ser um apóstolo, né? Ter estado com Jesus, eu falei no início. Ter sido uma testemunha da ressurreição de Jesus, ter visto Jesus, nesse caso, vistos os sinais e maravilhas. Assim, no Novo Testamento, o apostolado pode ser visto mais como uma função do que um ofício, mas no sentido dos 12 que ele está falando, mais restrito. Profeta era alguém inspirado e autorizado para falar em nome de Deus. Então, uma coisa é o dom de profecia. Quando a pessoa tem o dom de profecia, ele não pode ser chamado de profeta. Não é o profeta. Cuidado, porque às vezes a pessoa tem o dom. O pastor, quando está ministrando a palavra, ele profetiza muitas vezes. Tem o dom de profecia, mas não significa que ele é o profeta, como no Antigo Testamento. Porque nós já temos um imaginário do que é o profeta. Aquele homem do Antigo Testamento que era o porta-voz, que levava a mensagem, por exemplo, o profeta Isaías. Então esse modelo de profeta, a Bíblia diz que Jesus falou que deu até João. Como ainda na época de João tinha, ainda aparece até um Ágabo, lá em Atos, que tinha esse ministério de profeta do Antigo Testamento. A partir então, do dia de Pentecoste, nós temos dom de profecia, o dom da profecia. Mas o profeta era alguém inspirado e autorizado para falar em nome de Deus. Deixa eu aproveitar a oportunidade, porque hoje eu estou vendo muita gente falando: eu profetizo sobre a sua vida, eu profetizo. O que você é? Você tem o dom de profecia, irmão? Profeta do Antigo Testamento você não é. Então você tem o dom de profecia, porque você está falando: eu profetizo. Então cuidado, uma coisa é você: eu ministro, porque está escrito na Bíblia sobre a sua vida. A não ser se Deus mandar mesmo você profetizar, e é o dom, e aí você pode. Mas parece que está ficando meio comum, né? As pessoas profetizam. Aliás, tem até uma propaganda: profetize. Vocês já ouviram? Tem uma propaganda, irmão. Acho que é título de capitalização, né? Profetize que você vai ganhar tanto. Veja onde foi. Provavelmente é um crente desviado que inventou e deu a ideia lá pro, né? Só pode ser, né? Porque quem que conhece essa linguagem? Eu profetizo. Então eu preciso tomar um pouquinho de cuidado com essa linguagem. Sei que muitos irmãos fazem isso na sua simplicidade, né? Mas é importante você ter temor de Deus na sua linguagem. O profeta era alguém inspirado, autorizado para falar em nome de Deus. Olha, irmão, o temor de Deus que eu tenho que ter. Foi Deus mesmo que mandou você falar isso? Então uma irmã lá que veio falar para mim: Deus me falou isso, e Deus falou isso, que Deus mandou, e Deus, tudo era Deus, irmão. Um dia eu pedi para ela entrar, sentou, eu fiz um cafezinho para ela, falei: toma um cafezinho aqui, irmã, para ela não estar em consagração, né? Para ela estar bem na carne mesmo, né? Toma o café aqui.
escuta, que história é essa que a senhora está falando que Deus mandou a senhora fazer isso? Olha, tudo que a senhora fala, Deus mandou, Deus falou. Isso é meniníssima, para de falar isso. Deus vai cobrar da senhora. Que história é essa? Tudo Deus? Quer dizer, coisa da cabecinha dela, interpretação cultural dela, e falando que foi Deus que mandou, irmão. Falta de temor de Deus. Chamei a atenção duramente no gabinete dela. Porque não pode, irmão. Agora, se foi Deus, claro que nós acolhemos. Agora, a opinião da pessoa não é que Deus mandou. Deus mandou ou é a sua opinião? Então tenha discernimento espiritual, irmão. Não pode brincar com o nome de Deus. Falando em nome de Deus, sendo que é a opinião dela mesma. Falei, não senhora, não pode ser assim não. Espero que ela tenha aprendido. Porque tem gente, irmão, que só Deus na causa, né? Parece que não aprende nunca. Então nesse aspecto, ele era o porta-voz de Deus, diferente do sacerdote. O sacerdote leva o pedido do povo para Deus. O profeta leva a voz de Deus para o povo. Essa é a grande diferença. No Novo Testamento, o profeta exortava e consolava. Trazia a revelação do futuro. Contudo, a Escritura distingue, então, o ministério de profeta do dom da profecia. O que nós temos hoje é o dom de profecia. E para que serve o dom de profecia? Conforto, consolo, exortação e edificação. Aí a pessoa profetizou, usado pelos dons espirituais, profetizou na sua vida. Confortou, consolou, edificou ou exortou? Exortou, edificou e consolou, ou um desses elementos? Amém. Mas se, sabe, como eu tenho ouvido, Deus está levando hoje, você ia ter um infarto fulminante, mas hoje Deus me mostrou que você está livre disso. Aí a pessoa entra em pânico. Meu Deus, eu tenho infarto, no outro dia vai para o médico. Isso não confortou coisa nenhuma, te deu problema. Então, trouxe tristeza, trouxe desespero, trouxe tensão. Não é profecia da parte de Deus. Porque a palavra profética traz paz, traz alegria. Pode ser uma exortação, irmão. Você leva uma chibatada e sai alegrinho. Deus falou comigo, apanhei, irmão. Mas eu cresci, glória a Deus, que maravilha. Aí é profecia de verdade. Agora, se é um nervosinho, tem alguma coisa errada nessa palavra profética. Porque Deus conhece o seu coração. E Deus vai trabalhar com você nesse aspecto. Isso é o dom da profecia. E outra, irmão, vou repetir, hein? Quem tem um dom espiritual não precisa ameaçar ninguém. Está cheio de crente, se você não me ouvir, a minha mão vai pesar sobre você. Você acha que Deus precisa fazer isso? Você acha que Deus precisa te ameaçar? Irmão, ou você aceita, ou você vai ter as consequências, está tudo bem. Não precisa te ameaçar de nada. Agora, quando não é Deus, você tem que forçar a barra mesmo, né? Aí você tem que forçar a barra, né? Vai morrer saindo daqui. Olha, Deus não vem com palavra de morte. A palavra de Deus é vida, é transformação, é mudança. Então você vê um abismo em muitas palavras que não procedem de Deus, mas da própria pessoa. Assim, aliás, a palavra profética tem mesmo 3 origens: Deus, que é o que nós queremos; o diabo, o que nós não queremos; e a própria pessoa, o que também nós não queremos. Tem irmão que fica tão contente comigo que quer me abençoar, tadinho. Aí me abraça, é isso que vou te mandar para a Rússia, aleluia. É ele que quer que eu vá para a Rússia, irmão. Não é que Deus quer, entendeu? É isso que vou te mandar para o Senado, ó, irmão. Entendeu? Tem coisas que não é Deus, irmão, é Ele mesmo, está tudo bem. A gente tem, né? Não precisa brigar, irmão, também, irmão, porque isso é de Deus, cumpre. Não precisa ficar, está tudo bem, né? Mas o que já me mandaram para a Rússia, irmã Leninha? Já me mandaram para a Rússia, para Israel. Isso aí, amém, irmão, Deus abençoe, tá bom, irmão, tá tudo bem. É que a pessoa vê que a gente dá aula, né, tal, fala, esse irmão está qualificado para ir para a Rússia. E aí, tá bom, né, tá tudo bem, pode ser, né. O pastor Paulo Romero, lá trabalhou com a gente no Instituto Cristão de Pesquisa, ele falava assim, pastor, toda vez que eu vou no velório, eu falo assim, levanta em nome de Jesus, bem baixinho, né? Levanta agora em nome de Jesus. Um dia vai dar certo, ele falou. Ele falou, um dia vai dar certo.
Então ele, todo velório que ele ia, ele chega, levanta agora, em nome de Jesus, levanta, levanta, levanta. Mas fala baixinho, né? Aí não acontece nada, ele fica por isso mesmo, né? Fala, mas um dia vai dar certo. Eu falo, levanta em nome de Jesus, sabe? Aí ele, tadinho, né? A fé dele não atingiu, né? Assim, irmãos, nós somos chamados para ser profetas no sentido de trazer a palavra da Bíblia para o povo de Deus, porque a palavra de Deus é profeta. Quando você lê a profecia, nesse aspecto você está proclamando. Agora, nem todos, obviamente, têm o dom da profecia, que é um dom espiritual. Evangelista é alguém cujo ministério é centrado na salvação de almas. Ele não é bem um pastor que toma aquele cuidado com as ovelhas, ele é mais um desbravador. Ele vai, faz aquelas campanhas, aquela pregação, já vai para outra cidade, já vai criando igrejas, mas tem que vir aí os pastores para apacentar, né? É uma característica do evangelista. E os pastores e mestres? O pastor possui a função de apacentar, enquanto o mestre de ensinar. É verdade que a maior parte do pastor é um mestre, ou no sentido de educador, ensinador. O próprio presbítero da igreja, eminentemente, ele é um ensinador. O serviço de diáconos e presbíteros. A Bíblia fala que o diaconato foi uma das primeiras instituições. Lembra, na última aula, eu falei sobre isso, Atos capítulo 6. A palavra diaconeo ou diaconos, servir. 37 vezes aparece no Novo Testamento. Da palavra grega diaconia, 34 vezes no Novo Testamento. Também com a mesma ideia sempre de serviço, de servir. À luz do contexto de Atos 6, nós observamos que o diaconato era um serviço na esfera social, acolhimento, de organização. Parece que é esse o serviço dos diáconos. E os presbíteros? Parece 66 vezes. A palavra episcopos. Tem tradução que fala ancião, tem tradução que traduz para, literalmente, presbíteros, tem tradução que traduz por episcopos, e tem tradução por superintendente. Mas aparece 66 vezes no Novo Testamento. Atos 14, 23, o termo é usado para aquela pessoa que presidia a comunidade. É o mesmo sentido usado em Lucas 20, 17, e também Paulo falando aos irmãos de Efésio. Dessa forma, de Éfeso, o presbítero era alguém que supervisionava, ou que presidia, de alguma maneira, funções ministeriais. E as qualificações do ministério, que são essenciais. Qualificação moral, é muito forte isso, né? As cartas pastorais falam sobre isso. Não apegado ao dinheiro, não avarento, tem a ver com moralidade. Ser irrepreensível, ou seja, não precisa ser corrigido toda hora. Sabe aquele presbítero que tem que ficar corrigindo toda hora? Por isso que não pode ser muito novo. Porque a pessoa nova é natural ele cometer deslize. Então alguém que não possui acusação válida, que não significa ausência de pecado, né? Não é isso que nós estamos falando, mas que cria conflitos desnecessários, escândalos públicos, etc. Então qualificação moral é algo muito sério, muito precioso na Bíblia. As questões morais não existe concessão, por isso que é algo que fica muito forte. Segundo, natureza social. Quais seriam? A aspirante ao ministério não pode ser soberbo, isto é, arrogante, orgulhoso, não pode. Uma pessoa de difícil convívio social, devido à soberba, é obstinado, não ouve ninguém, age com teimosia, com arrogância. Também não pode ser irascível, ou seja, é um temperamento muito forte, muito belicoso. Uma pessoa que briga com todo mundo, irmão, como é que vai presidir a igreja? Briga com todo mundo? Não pode. Uma pessoa que não pensa duas vezes antes de falar, Ou seja, tem que ter controle, domínio próprio. E terceiro elemento, qualificações para o ministério. De acordo com as cartas pastorais, nós encontramos então que os ministros do corpo de Cristo têm como requisitos inegociáveis para o exercício do ministério as qualificações morais, sociais, conforme vimos ali. Então, para você ser um ministro do Evangelho, tem que ter qualificações morais e qualificações sociais. Tem que ter. É só ler a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Ali está claro
as qualificações, mas tem também na carta que Paulo escreveu a Tito. Para nós fecharmos nessa lição, vimos ministérios sobre vários aspectos. A doutrina do sacerdócio universal, por exemplo, que todos os crentes agora têm acesso diante do Senhor. Isso é um privilégio, é uma bênção, então vamos aproveitar essa bênção da parte de Deus. E nós vimos também que Deus pôs na igreja alguns para exercícios de determinadas funções. Os irmãos sabiam que presidir é um dom? Sabia que você dá a presidência para alguém, ele arrebenta tudo? Até presidir, a Bíblia fala. Ensinar é um dom. Fazer visitas em presídios. Então, a Bíblia fala isso, são dons. Não é todo mundo que tem esse dom. Pessoas que é muito boazinha tudo, mas não pode presidir uma igreja, por exemplo. Muito bem, a próxima lição é uma lição muito importante, porque ela vai falar sobre a disciplina da igreja. Então, próxima aula, dia 25, se Deus nos permitir, nós estaremos aqui para estudarmos a disciplina na igreja. E na próxima sexta-feira, é a última sexta-feira, dia 23, é a última sexta-feira e um encerramento do fevereiro teológico. Então venha participar, é a última aula que nós vamos ter, o último culto do fevereiro teológico. Nós convidamos todos, se você quiser estudar na escola teológica, corra, porque as matrículas estão acabando. Que Deus abençoe, que os irmãos tenham uma semana abençoadíssima. Amém.